Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a programação da BMC News, começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro, meio do dia. Confira os destaques do programa de hoje. PIB do Brasil cai no terceiro trimestre e o país entra em recessão técnica. Novo Honor avalia vender ações da Braskem em oferta. Portos e empresas norte-americanas lutam para que nova variante da Covid não prejudique cadeia de abastecimento. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no BMC Estoque. É isso aí, meio-dia e 43 agora pelo horário de Brasília e a gente começa o estoque com o meu boa tarde para minha companheira Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Muito boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando desde cedinho aqui na BMC News. Bom, vamos falar, sobre os principais assuntos que estão movimentando o mercado nesta quinta-feira. Mais uma vez falando por aqui, quintou, Hora de quintar, já estamos com um pé na sexta-feira, um pé no final de semana. Então vamos falar sobre os principais assuntos que acabam impactando os seus investimentos. E a gente vai repercutir eles com o nosso convidado de hoje, o Caio Ventura, analista de real estate da Guide Investimentos. E também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa para trazer um panorama bem bacana sobre tudo que está acontecendo, tanto no cenário internacional quanto aqui no nosso país também, Dani? É isso aí, Hanna. E a gente começa com os números do mercado financeiro. Nesta pré-sexta, nesta quinta-feira, a gente vê que o Ibovespa agora está subindo 2,61%. Agora caindo, nesse momento só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papéis caindo. Aqui no nosso painel aparece pequenininho, aparece aqui Suzano Papel com menos 2,22%, Magazine Luiza com 1,60%. Os outros a gente já quase não consegue ver, porque eles estão bem pequenininhos. Mas eu separei aqui do Profit Pro da Nelogica. Tem GetNet caindo 2,90%, tem Alpargatas caindo 1,36%, Americanas S.A. caindo 1,38%, Interbanco BID 4, 0,44% caindo e Lojas Americanas também caindo 0,59%. Agora entrou mais um papel que está caindo agora, Pets está caindo agora 0,05%, o resto tudo em alta. Então a gente já começa aqui com a Qualicorp, que está subindo 5,76%. A Qualicorp aqui que eu não estou vendo aqui na tela, mas tudo bem. Tem Embraer subindo 5,41%, tem Cyrela com 5,09%, Semig 4,94%, Gerdau subindo 4,78%, tem Cyrela com 4,86%, Gerdau Met subindo também 4,91%, tem também MRV com 4,14%, Bradespar subindo 2,96%, Itaúsa subindo 2,60%. Que mais aqui a gente tem? Tem Vale subindo 1,85%, tem Vivo Telefônica aqui com 2,22%. Que mais que a gente tem por aqui? Tem BRF subindo 1,82%, Gafisa também com alta de 1,03%, agora 1,55%, Ambev subindo 0,76% e por aí vai. Esses são os números aqui do mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. Vamos ver então como é que está o dólar agora. O dólar agora está caindo 0,45%. O dólar hoje está a R$ 5,67. E não para por aqui, a gente tem os números de fora do país também, a Hanna Beltrão vai trazer pra gente. Temos sim, Daniel. Vamos dar uma olhada como é que estão os principais índices lá fora. Vamos dar uma olhada como é que fecharam as bolsas asiáticas. Olha só, Hansen fechou em alta de 0,55%, Xangai fechou em queda de 0,09% e Nikkei lá no Japão fechou em queda também de 0,65%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa. DAX na Alemanha opera agora em queda de 1,33%. FTSE no Reino Unido, 0,55% de queda. CAC na França, 1,09% de recuo. E o índice Eurostoxx está agora recuando 1,58%.
Aí a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, a gente vê aqui que Dow Jones está subindo 0,84%, S&P 500 sobe também 0,48% e Nasdaq é a única, né, que está agora recuando aí nesse, né, a gente vê aqui que está agora caindo 0,42%. E a gente, é claro, vai monitorando, vai trazendo as atualizações sobre as principais bolsas do mundo. Vamos dar uma olhada agora como é que está o barril do petróleo. Petróleo Brent agora sobe 0,71%, vendido a $69 o barril. E o petróleo WTI, por sua vez, está agora subindo 0,79%, vendido a $66 o barril também. Vamos seguindo aqui então com o nosso giro internacional, porque saíram hoje os números do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. E é para lá que a gente vai agora com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que está de olho nesse assunto. Boa tarde, Giovana. Passa para a gente os números. Olá, Ana. Boa tarde a você, ao Daniel e a todos que nos acompanham. Passou um helicóptero aqui grande, acho que era o Biden passando por aqui para dar um alô para a gente. Saíram agora os números, os dados do pedido de auxílio-desemprego que a gente estava aguardando aí para o final da manhã. Subiram 220 mil de 199 mil, ante uma previsão de 245 mil que os analistas estavam aguardando. Então, saíram esses dados. A gente ainda tem mais informação importante para hoje, viu, Hanna? A OPEP+ se reúne para decidir sobre a produção de petróleo. A gente viu ontem o estoque de petróleo aqui nos Estados Unidos caindo aí 999 mil barris na semana. A previsão era uma queda de 800 mil, né? Então, a gente acompanha também esse dado que é importante para o mercado de hoje, Hanna. Perfeito. Isso aí, Giovana. E ainda nos Estados Unidos, né, portos e empresas têm lutado aí contra a crise da cadeia de abastecimento global desde o início do ano. E assim como parecia que a crise estava começando a se estabilizar, o setor agora pode enfrentar aí mais um golpe, que é a nova variante Omicron. Giovana, eu queria saber como é que eles estão lidando com essa situação. É um momento bastante delicado, de bastante expectativa. Os analistas estão classificando como um momento de expectativa. Falaram que eles estão dizendo que o sentimento é que a crise ainda não acabou e agora é um teste de resiliência para o mercado, né, para a cadeia de suprimentos, já que a cadeia de suprimentos está tão afetada com essa crise de saúde mundial, então com a demora de encontrar a cura para a Covid-19. Então, o momento agora é de muita incerteza nesse setor. A Organização Mundial da Saúde rotulou esse momento como uma variante de preocupação, né, acrescentando que é provável que se espalhe ainda mais e muito mais rápido do que se esperava e pode se tornar um risco global na classificação muito alto, risco muito alto. Então, até 2 dias atrás, a cepa estava em 18 países, hoje a gente tem uma atualização que já está a doença em 23 países, até ontem não tinha nenhum caso nos Estados Unidos, hoje a notícia já é diferente, já temos casos aqui, como aí no Brasil também, né? E quais são os efeitos indiretos disso, né? A China, ela deve redobrar a sua política de Covid-0, que tem feito até agora, em algumas ocasiões de forma mais rígida, incluindo aí bloqueios em massa de cidades inteiras, quarentenas forçadas, também verificações mais rigorosas nos portos, com um pente fino nos navios e nas cargas, e isso pode, claro, atrasar a distribuição e a logística, pode atrapalhar muito a logística. Se isso acontecer, não apenas o envio de suprimentos vai estar restrito, mas também a tendência é ainda provocar uma escassez maior em componentes de manufatura, e também estendida carteiras de pedidos para principais produtos eletrônicos, produtos automotivos e de consumo, claro, dependendo das regiões mais afetadas. Lembrando que entre os 10 principais portos do mundo, 7 estão na China. Xangai é o principal, é o primeiro porto da China, mais movimentado e mais importante. Em Hong Kong também estão nesse grupo dos 10.
Então a gente vai aguardar. A Omicron pode travar as exportações regionais também. Então a gente, claro, acompanha nas próximas semanas. Muita coisa vai se definir, a gente aguarda agora as vacinas, as empresas farmacêuticas estão testando, estão ajustando, deve demorar um pouco para vir uma resposta final da eficácia das vacinas já existentes, então com certeza a cadeia de suprimento vai sim sofrer um abalo e um retrocesso, aí, uma desaceleração com vocês. A gente vai acompanhar porque ainda tem muita coisa para acontecer com relação a isso. Giovana, muito obrigado aí pelas informações. Giovana que volta logo mais no Top News. Obrigado, Giovana. Até mais. Ok. É isso aí. A gente segue aqui com as informações do BMC Stock. O Banco Pan e a dona de sites de comparação de preços Mosaico aprovaram aí uma união. O Banco Pan, em outubro, havia anunciado o acordo para comprar a Mosaico, dona dos sites Zoom, Buscapé e Bom de Faro, em uma transação que tem participação no banco de 7,8% a 9,2%. Para o Pan, o negócio acelera planos de ter um marketplace para seus 12 milhões e meio de clientes, enquanto a Mosaico planeja agregar serviços financeiros à sua plataforma, que tem 22 milhões de usuários. A empresa de tecnologia também firmou uma parceria de 5 anos com o BTG em janeiro para oferecer cashback aos clientes do banco. E a conta de luz deve sofrer, em média, um reajuste de 19% no ano que vem. Pois é. E a maior parte do aumento, 12%, será necessária por causa da alta de custos da geração de energia provocada pela seca. Os cálculos são da TR Soluções, uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. O país vive a pior seca dos últimos, dentro de 90 anos, o que provocou o acionamento de usinas termoelétricas para suprir a demanda por energia elétrica. Como essas usinas são mais caras, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, determinou a cobrança de uma taxa extra na conta de luz, a chamada bandeira tarifária. E a elétrica Energisa anunciou em fato relevante acordo com o Deal Group para a aquisição de 100% da Paranaíta por 100,7 milhões de reais. A companhia envolvida no acordo é detentora de uma subestação localizada na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará, além de fazer conexão com a Energisa Mato Grosso Distribuidora. A Paranaíta possui uma receita anual permitida de 10,9 milhões de reais, não possuindo dívidas de curto e longo prazo. Com essa aquisição, o grupo Energisa passa a ter em seu portfólio 7 projetos em transmissão, ampliando aí a atuação no segmento. E o IBGE divulgou os números do Produto Interno Bruto do Brasil, que caiu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Isso confirma a entrada do país em uma nova recessão técnica. Confira os detalhes na reportagem. Os dados oficiais reforçam a leitura de forte desaceleração da recuperação da economia após o PIB ter conseguido retomar no início do ano o patamar pré-pandemia. A recessão técnica é caracterizada por 2 trimestres seguidos de retração. A última tinha sido registrada nos 2 primeiros trimestres de 2020, quando o PIB encolheu 2,3% e em seguida 8,9%. O resultado do segundo trimestre do ano foi revisado para uma queda de 0,4%, contra a leitura inicial de queda de 0,1%. O IBGE também revisou o resultado da alta do primeiro trimestre, de 1,2% para 1,3%. O IBGE destaca ainda que o PIB está no patamar do fim de 2019 e início de 2020, período pré-pandemia, e ainda está 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. A expectativa, em pesquisa da agência de notícias Reuters, era de estabilidade no terceiro trimestre sobre os 3 meses anteriores. No acumulado do ano até setembro, o PIB avançou 5,7% contra igual período do ano passado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é o principal indicador usado para medir a evolução da economia.
E o Banco Modal comprou a W2 Digital, empresa que atua no mercado de Insurance as a Service no Brasil. As informações com Sami Facuri ao vivo. Oi, Sami, muito boa tarde para você. Fala, Dani, Hanna e todos que estão nos acompanhando. Pois é, a empresa não informou o valor da operação. A W2 Digital é especializada em ofertar seguros, conectando provedores, insurtechs e seguradoras a clientes e parceiros por meio de canais digitais como apps, sites e plataforma via formato white label. Segundo o Banco Modal, a aquisição insere no contexto estratégico de fortalecimento do ecossistema da companhia em um mercado em expansão, com alto potencial de receita e impulsionado pelo Open Finance. O objetivo é expandir a capacidade de atração e engajamento de clientes, criando mais pontos de contato por meio de ofertas de produtos e serviços financeiros, de seguros e investimentos. Daniel e Hanna. Perfeito. Sami, tem mais uma informação agora do setor de educação, né? Falando agora da Ser Educacional, que assinou um contrato de aquisição, né, com a produtora de conteúdo digital Delinea. Queria que você trouxesse aí mais detalhes sobre essa parceria pra gente. Isso mesmo, Hanna. A operação está avaliada em 20 milhões de reais e o valor inclui o pagamento de 18 milhões à vista no fechamento da operação e outros 2 milhões a serem pagos em até 6 anos, com parcelas anuais. O negócio reforça a nova frente de atuação da empresa, que passa a produzir conteúdo para ser vendido para outras empresas educacionais. A Ser Educacional afirma que as fundadoras da Delinea vão seguir à frente do negócio e estima aí um pagamento condicionado de até 3 milhões de reais por 3 anos, mediante atingimento de metas. A Delinea é uma das maiores AdTechs para ensino superior do país e o acervo conta com 17 mil cursos livres, 1.800 disciplinas completas e 13 mil produtores de conteúdo. A Ser Educacional estima que a receita líquida da Delinea alcance aí 6 milhões de reais em 2021. Essa foi a terceira aquisição deste tipo nesse ano e o investimento passa dos 100 milhões de reais. É com vocês, Daniel e Hanna. Obrigada, Valeu, Sami. Obrigadão pelas informações. Sam Williams, que vai estar de volta amanhã aqui no BMC Stock. Hanna, vamos ver quem que está participando aqui do nosso chat. Falando áudio vazando, imagem travando, mas... A gente já passou aí para o pessoal do Twitter. Já passamos, né, aí, vamos ver. Não sei o que houve, não. Diz, né, ô Daniel, minha mãe, tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso daí. Júnior, tem que ver isso daí. Tem que ver isso aí. Vamos lá, então. Foi o aviso do Eric Correia, do Sandro Vieira também. O zelador do Patins da Hanna também está aqui, já falando, olha a Sami aí, oxe, Sami. O Daniel, tem um... Daniel, né? Isso. O José Walter da Silva perguntando, boa tarde, tropa. A Hanna tá com uma carinha triste hoje, o que aconteceu? Na verdade, é o que não aconteceu, não, mentira. Na verdade, eu tô com um pouquinho de alergia de algumas maquiagens, então meu olhinho tá meio xoxo, né? Mas é porque eu não tô podendo passar muita maquiagem nos olhos, né? Pra ficar acordada, né? Então isso. Conta mais sobre isso pra gente. E é isso, entendeu? Então a carinha tá meio xoxa. E aí o pessoal aqui zoando, o Cora tinha os melhores nomes. Falando assim, Hanna provavelmente está comprada em Magalu, por isso tá brava. Tô brava, gente. Imagina. Fala aí, Daniel. Eu sou uma pétala, não sou? Ela é uma pétala de rosa. Eu sou uma pétala, sou um amor, gente. Enfim, vamos continuar aqui, né? Gabriel Monteiro aqui falando bom dia, Dana, Raniel e Sandra. Quem é Gabriel Dana? Monteiro, é o Gabriel? O Gabriel aqui, o Gabriel Monteiro. Quem é Dana? Dana. Meu Deus. Então vamos lá. Já teve um dia, acho que já teve algum dia que o nosso nome foi Dana. Eu também não sei. Miguel Oliveira também tá por aqui. Quem mais? Fernando Luiz falando para trazer um torresmo pro Cabral. É amanhã. Amanhã é o happy hour do BMC Market às 2 da tarde. Não perca. Amanhã tem coisa boa. É isso aí. José Vanderlei também está aqui, o manobrista do patinete da Marlene Matos também está por aqui. Felipe Lipe também, Ezequiel Santos, quem mais que está aí?
Ó, também tem o Andradas defendendo com unhas e dentes. Não está travando e não está vazando nada. Tá certo, então. Quem mais está por aqui? O Elder Lobo também já deixando mensagem. E o grande Rafael Correia com boa tarde, Raniel Beltralhes, like 486. Assim que a gente gosta. E aqui, não, e o Carlos Mello ainda falando, é Daniel mesmo? Acho que sim, talvez Daniel ou Raniel, ou apenas Raniel, Dani. Tanto faz. Não, a Raniel são os dois, eu Raniel. e a E a nossa Sandra, né? Pior que tem um Sandro, deixa eu contar um negócio pra vocês, tem um Sandro aqui também na redação, aí de tanto a gente chamar de Sandra, a Sami, aí a gente chama o Sandro, a Sami responde, oi. E aí é olha isso, né? Só o José Walter da Silva tá falando, olha, tá explicado, vou te mandar uma boa maquiagem hipoalergênica aí pra José Walter, olha, promessa é dívida, hein? Vou ficar aguardando aqui, eu espero que ninguém me peça emprestado. Pode mandar via correio, a gente recebe, não tem problema. Não sei se isso é bom ou ruim, né, Daniel? Que deve estar tão complicada, né? É porque essa maquiagem tá triste. Viu? Essa tá triste, né? Tá meio, tipo, acordei, vou bem ali comprar um pão e aí passei um negocinho assim. Tá certo. Tá certo. Sargento Aristides também tá por aqui, dando parabéns para os 37K aqui de inscritos. Nova meta, 40K. É isso aí, vamos lá, vamos que vamos. Andradas, obrigado também. Marco Antônio Ferreira Peixoto também tá aqui. Cauã Alves, Marcos Antônio Ferreira Peixoto, valeu. Ezequiel, tem dessa pra rinite também. Pode mandar, gente, pode mandar caixas e caixas aqui pro Daniel para não vai passar. Então vamos conviver com isso sem reclamar, hein? Valeu, gente. Obrigado aí pelas mensagens, pelo boa tarde. Deixa aí seu boa tarde pra gente e deixa aí a sua pergunta também, se você quiser deixar a pergunta pro nosso convidado que tá vindo aí, o Caio Ventura. Ele é analista de real estate da Guide Investimentos, já está aqui com a gente. Oi, Caio, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hannah. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado, o prazer é nosso aí por você atender o nosso convite e vir participar aqui do estoque, brigadão mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar então falando dessa variante, né, a Omicron, que preocupa o mundo e principalmente os mercados, né? Eu queria saber quais os riscos para os fundos imobiliários com esse novo capítulo da pandemia. Como é que o IFIX deve se comportar com as incertezas? Pode cair ainda mais ou com a precificação atual os fundos não devem sentir tanto impacto? Claro, Daniel. Bom, eu entendo que o mercado precificou boa parte disso, mas ainda existe, né, um pé atrás com qual será o desenrolar dessa nova variante, né? Como ela vai evoluir, né? Necessariamente se ela vai aumentar o número de internações, o número de mortes, e assim, a ponto do mercado, o que é mais importante é se vai gerar novas restrições e qual é o nível de rigorosidade dessas restrições, né? Lembrando que em abril e maio desse ano, os shoppings fecharam por conta da nossa terceira onda, né? Então, foi uma onda bastante forte, bastante significativa, deixou os inquilinos, tanto de shoppings como de lajes também, em uma situação financeira mais delicada, né? E eu acho que existe uma preocupação quanto a isso, que já foi precificado, obviamente, mas tem espaço para piorar em caso a gente veja uma evolução negativa, né, dessa variante nova. Uhum. Perfeito. E um assunto também que causou, né, uma polêmica no universo aí dos fundos imobiliários é a onda de cancelamento de emissões. O que os cotistas reclamaram? Os cotistas reclamaram, né, que o valor de subscrição das novas cotas, né, estavam abaixo do valor patrimonial do fundo. Se a emissão desse certo, os cotistas sairiam prejudicados? Né? Queria saber a sua opinião em relação a isso. E o que tem provocado essa onda de cancelamento de emissões?
Claro, eu acho que tem duas reclamações grandes, né, dos cotistas hoje, né, que eu acho que ficou até bastante presente em vídeos satíricos, né, a respeito de fundos imobiliários que popularizaram, brigas, né, dentro de comunidades de fundos imobiliários, etc. Mas esses dois pontos são, primeiro, da emissão muito abaixo do valor patrimonial, né, emissão até 3%, 4% abaixo do patrimonial uma coisa, mas outra coisa é como o Helg fez, que foi a emissão cancelada de ontem, que foi uma emissão 26% abaixo do valor patrimonial, que gerou, acho que foi o estopim, né? Foi o grande estopim para essa revolta dos cotistas, né? O segundo ponto é a definição do pipeline, né? Então, muitos desses fundos, além de vir com emissões muito abaixo do valor patrimonial, chegam a se comunicar com o mercado sem um pipeline muito bem definido, né, sobre os ativos que vão ser adquiridos, sobre como vai ser feita a alocação desse dinheiro, em qual velocidade. Isso, obviamente, acabou saturando os cotistas, né? A gente vem de uma onda muito forte nesse sentido, né? Até porque, se vocês lembrarem, em 2019 houve um bull market muito forte para Bovespa e também fundos imobiliários, né? Principalmente fundos imobiliários, em que houve um período de arbitragem das em que se podia ganhar dinheiro de uma forma muito fácil, né? E hoje isso já não é presente, entretanto, quando era presente, essa nostalgia, né, ainda está presente de querer ganhar dinheiro através de arbitragens, obviamente, mas as coisas mudaram, né? O cenário mudou, tudo ficou um pouco mais difícil, e essa falta de transparência, né, de claridade das gestões para os investidores, né, tem tornado o setor de fundos imobiliários um campo um pouco mais acalorado de discussões, né? Então, essas emissões têm sido bastante polêmicas, né? Continuam. Eu acho particularmente que o mercado apresenta dificuldades estruturais muito grandes agora, né? Apresenta um nível de risco que é elevado, né? A gente tem um cenário fiscal que é deteriorado, a gente tem uma curva de juros que não se sabe quando que a trajetória altista deve se encerrar, e, portanto, né, seria um momento, né, de preservação de capital dos investidores, né? Isso pensando do lado da gestão. Entretanto, não é isso que tem sido feito através do setor. Então, obviamente, vai gerar um mal-estar muito grande, que eu compreendo totalmente, partilho também desse sentimento, e aguardemos pelos próximos capítulos, né? Mas, assim, o ritmo de emissões já tem diminuído razoavelmente. Essa é uma maioria, tá? A maioria das gestoras já entenderam que o mercado está um pouco mais complicado, né, que os cotistas estão perdendo muito e que não é o momento de acabar fazendo movimentos um pouco mais arriscados, movimentos bruscos, né? Então, eu acho que caminha mais por esse lado, Daniel Herrera. Legal. Agora, os fundos imobiliários, eles acabam acompanhando aí as quedas da Selic, né? E esse ano aí sofreram ainda com aquela questão da hipótese da tributação de dividendos, que depois não se confirmou. Eu queria saber como é que você avalia a precificação dos fundos. Existe uma precificação interessante para montar ou organizar a carteira de fundos de uma forma diversificada? Olha, com certeza, né? Com certeza, visto a trajetória altista da Selic, mais esses fatores macro que eu discuti aqui um pouco com vocês, alguns setores específicos, e também a pandemia, né? Alguns setores encontram-se extremamente descontados, né? Quando a gente olha Lages negocia a cerca de 22% abaixo do patrimonial, né? Um setor inteiro, né? Shoppings, idem, né? Um pouco menos, 18% que seja. Ao mesmo tempo que quando a gente olha o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Insumos de Construção Civil, apresenta uma inflação de perto de 20% quando a gente olha desde o início de 2020. Né? Ou seja, a gente tem um cenário em que fundos estão negociando a um valor muito abaixo do que é o valor justo deles, isso em termos de valuation, né? E abaixo do custo de reposição, né? Ou seja, se eu fosse construir um prédio exatamente igual ao que hoje está construído, eu teria que gastar mais do que, às vezes, ele está negociando até, né? Descontando ali, obviamente, fluxo de pagamento de inquilinos, etc. Né? Mas essa desvalorização, ela vem muito de uma compreensão de valor do investidor
e do mercado como um todo do ativo, né? Então, não importa muito o quanto você gastou para construir um ativo, quanto importa o valor intrínseco que ele tem e como isso é entendido pelo mercado, né? Então, dado que temos uma variável chamada pandemia em jogo, né, no valuation, obviamente o valor do ativo ele vai tomar um decréscimo, visto que surgem problemas e variáveis como quando vai voltar as atividades presenciais e como vai voltar, né? Então, aparentemente, caminhamos para um modelo híbrido. Quando a gente olha para economias que estão um pouco mais à frente em termos pandêmicos do que a gente, alguns meses na frente, como a Europa, como Estados Unidos, a gente vê essa tendência forte no modelo híbrido, a primeiro momento, pelo menos, né? Esse modelo híbrido, ele ainda não deixa muito claro necessidade de espaço, né? Hoje eu posso ter um time misto, né? Um time que vai eventualmente que age em rodízios, né, que atua em rodízios, e isso pode fazer com que eu demande menos espaço. Ou, dependendo da natureza do meu negócio, eu posso precisar de mais espaço, né? Então, não está muito clara ainda essa relação e como deve se desenrolar isso, né? Então, obviamente, isso gera incerteza, né? Incerteza faz com que preços fiquem defasados, né? Que haja uma variável a mais dentro do valuation ali dos fundos e das companhias também, quanto a possibilidade de rentabilidade de um fundo e de retorno aos seus investidores, né? Então, eu acho que vai bastante por aí. Em contramão, como a gente tem um ciclo altista da taxa Selic, ao mesmo passo que temos uma trajetória bastante pressionada, né, da curva de inflação, da taxa de inflação, perdão, os fundos imobiliários de recebíveis conseguem surfar muito bem essa onda, né? Então, quando a gente olha os fundos que há um ano atrás eram os considerados high yield, né, que são os de maior risco, eles distribuíam perto de 1%, né, e o mercado achava demais, achava incrível, porque você tinha uma taxa de juros de 2%. Né, realmente é impressionante. Hoje, a gente já tem um cenário em que a média, né, do setor de recebíveis é 1% ao mês. Né? Então, fundos que eram considerados conservadores pagando 1% ao mês, né, e isentos de imposto de renda. Então, isso dá, eu acho que um gás, né, um fôlego a mais para o setor de fundos imobiliários, que justamente esse setor de recebíveis é o único setor em patamares positivos no ano, né, quando a gente analisa a performance. Então, eu acho que tem que ser ponderado uma alocação de carteira em que se tem uma exposição majoritária em FIIs de recebíveis, que são os FIIs focados para a preservação de capital, visto que conseguem ancorar o cotista através de dividendos maiores e, com isso, propiciar aí uma volatilidade menor do que fundos comparáveis. Mas também tem espaço ali para uma parte minoritária da carteira para fundos de tijolo, visto que os ativos estão extremamente descontados, né? Em 2 anos, 3 anos, a gente não vai ter mais a variável pandemia a ser discutida, né? Trazendo essas incertezas peculiares ali para cada setor. Então, eu acho que dá para ganhar de todos os lados. E quando a gente está falando de renda variável, é importante sempre tentar antecipar os movimentos que vão fazer preço no mercado, né? Não adianta voltar a comprar fundos imobiliários quando a taxa de juros voltar para, sei lá, 5%, 6%. Né? Então, mais ou menos essa análise quanto à alocação de carteira, Daniel. Uhum. Perfeito. E, Caio, com a Selic em alta, os fundos imobiliários devem continuar travados? Tem algum também aspecto que pode impulsionar os FIIs? Olha, impulsionar a curto prazo, eu acho que um alívio quanto ao fluxo de notícias relacionados à pandemia, que tem sido bastante negativo, especialmente nos últimos dias, né? Mas, assim, eu acho que isso tem um potencial de upside limitado para o setor, visto que o que faz mais preço hoje é o cenário fiscal. Né? Então, eu acredito que para a Bolsa também, né? A gente viu a Bolsa saindo de 130 mil pontos para 102, e majoritariamente foi por conta de incerteza fiscal, de acenos negativos do governo executivo quanto às contas públicas. Né? Então, obviamente,
assim, cenário pandêmico aliviando o fluxo de notícias é positivo para o setor, mas eu acho que contas públicas e o cenário fiscal acaba sendo muito mais relevante, né, nesse caso. Enquanto isso, o que eu tenho recomendado é que os investidores aloquem suas carteiras, né, em fundos esses que têm uma capacidade melhor de preservação de capital, que são os ditos recebíveis aqui, né? São esses fundos que acabam tendo uma menor volatilidade, né? Quando a gente olha para o IFIX contra o Ibovespa, o IFIX historicamente tem uma volatilidade de cerca de 1/3 do Ibovespa, né? E os fundos de CRIs, né, que são esses de recebíveis, eles possuem uma volatilidade ainda menor, né, do que o IFIX, né? E eles sempre foram os grandes pagadores de dividendos, agora ainda mais, visto que a gente tem uma inflação de certa forma atípica, né, tanto para IPCA quanto para IGPM, e uma trajetória altista de Selic. Então, esses fundos eu acho que são os mais recomendados para se ter uma exposição majoritária na carteira. Não que não caiba outros setores também, mas eu acho que essa tem que ser exposição de maior relevância. Agora, o investidor que escolhe investir exclusivamente em FIIs, ele costuma ser mais conservador do que o investidor de ações. O que você recomenda para aquele investidor que começou recentemente, entrou com capital maior de aporte inicial e só acumulou perdas? Dá para continuar investindo e buscando preços médios mais interessantes? O caminho é focar no longo prazo? Claro, bom, o caminho de fato é focar no longo prazo, né? Uma coisa que eu deixo bem claro aqui quando falo de FIIs e recomendando compra para alguém é que FII é uma coisa de longo prazo, né? Quando se compra um imóvel, não é esperado que ele valorize 20% em 3 meses, né? Então, obviamente, muito desse valor, né, dos ativos hoje se dá por conta da pandemia, né? Especialmente para setores que são mais impactados, né, como lajes, como shoppings, e isso é transitório, né? Isso de fato é transitório, mesmo que demore 2, 3 anos, ainda assim é transitório, né? Então, o que eu diria para alguém que está acumulando percas gigantescas, que é boa parte do mercado, né, majoritariamente, eu diria que é importante focar no porquê você entrou num FII, né? Geralmente o investidor de FII, ele entrou porque a gestão apresentava uma proposta de crescimento interessante, porque é um produto que paga dividendo mensal, né? O único produto que paga dividendo mensal, né? É um produto que tem baixa volatilidade, né? E tem que focar no fato de que os preços estão defasados por hora, né? Então, eu diria isso, considere os dividendos que foram recebidos no período de prejuízo, né? Se a gente considerar, geralmente, assim, pegando desde o início da pandemia todos os fundos do IFIX adicionando dividendos, né? Uma parte muito considerável, né? Especialmente dos fundos de maior qualidade do IFIX, estão próximos do 0 a 0, né? Os fundos de recebíveis estão em patamares negativos quando a gente acresce os dividendos ao valor de cota, né? Então, quando a gente olha para um horizonte de 2, 3 anos, com uma tomada se desenhando e etc., eu acho que é muito positivo para o setor como um todo, né? Então, eu iria mais por esse lado. Perfeito. E os FOFs, né, que são os fundos, né, que foram muito castigados pelo mercado, eles sofrem mais com a queda da Selic do que os fundos de tijolo de recebíveis? E vale a pena ainda ter FOF na carteira ou é mais fácil o investidor comprar os ativos diretamente? Olha, os FOFs, eles possuem algo que a gente chama de beta positivo contra o IFIX, né? Ou seja, quando o IFIX sobe, ele tem uma capacidade de subir geralmente maior do que o IFIX, e quando cai, igualmente, né? Então, é isso que a gente viu bastante nos últimos meses, né? Eu acho que ainda vale a pena comprar FOF, né? Os FOFs, os bons FOFs estão acompanhando, né, essa trajetória de crescimento, né, da distribuição de dividendos pelo IFIX como um todo, né? E para quem está comprando cotas defasadas, como hoje está, né? Poderia citar alguns casos aqui, mas tem fundos que negociam a 30% abaixo do valor patrimonial, etc. Você tem que pensar que o seu
dividend yield está sendo sobre o valor de cota que você comprou. Então, você está comprando um ativo com 30% abaixo do valor patrimonial. Primeiro, você tem uma margem de segurança enorme. E segundo, você tem um dividendo mais alto do que quem entrou na oferta, por exemplo. Né? Então, eu acho que essas quedas dos FOFs também abrem uma oportunidade interessante de compra àqueles que são mais focados em dividendos de fato, né? Agora, pensando em ganho de capital, eu acho que deve continuar difícil para os FOFs por um tempo de médio prazo, né? Por mais de um ano, pelo menos. Né? Então, algumas pessoas me perguntam aqui, comprei fundo X e ele está 40% para trás. Ele vai voltar? Não, eu acho que não, sinceramente. Né? Mas é por isso que eu digo, é importante focar, né, e frisar que os dividendos são um grande diferencial do produto, são um grande atrativo do produto. Né? E quando você está pensando em FOF, você está pensando em terceirização da sua gestão. Né? Se você vislumbra uma retomada para o IFIX, acha que é um bom momento, né? Os FOFs podem surfar bem, né, eventualmente esse movimento de alta, visto que eles possuem esse beta positivo, né, contra o IFIX, e também que é uma gestão altamente qualificada, né, uma gestão que geralmente trabalha ali pelo menos mais de 10 anos no mercado financeiro, especialmente imobiliário, contra grande parte dos investidores que não tem tempo para acompanhar isso, são médicos, são advogados, e realmente não tem essa chance, né? Então, eu acho que sim, ainda vale a pena os fundos de fundos. Boa. O Caio, o Andradas está perguntando aqui no nosso chat, falando o seguinte, olha, todo o setor de fundos imobiliários foi hipervalorizado no final de 2019. Será mesmo que os ativos estão descontados ou apenas retornaram aos seus devidos lugares? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu acho que de fato houve um nível de bull market um pouco acima dos níveis matemáticos, né? Então a precificação ela estava um pouco descabida, muito vinda de um oba-oba de 2 anos e meio, mais ou menos, em que tudo subia o tempo todo, né? Então, obviamente, quando você olha alguns fundos negociando a 70%, 80% acima do valor patrimonial, beira o inacreditável, né? Para alguém que, assim, se alguém começasse a estudar sobre fundos imobiliários hoje, né, dado o cenário, se comparasse das coisas que o nível de preço das coisas em janeiro de 2020, né, a pessoa ficaria totalmente surpresa. Então, acho que de fato sim, os fundos imobiliários estavam caros ali no início de 2020. Né, foi feito um reajuste forçado por conta da pandemia. Muitos voltaram a patamares muito acima do que o portfólio valia, né, de fato, em termos de valuation, mas todo mundo acabou pagando, né, pelos últimos meses. Né? Então, os últimos meses foram bastante difíceis e isso levou todos os fundos de tijolo, quase que sem exceção, para um patamar de preço um pouco mais próximo do valor patrimonial, né? Visto que a compressão de prêmio de risco ficou tão forte, né, que um fundo distribui 6, 7% não se torna mais aceitável, né, dentro do contexto de custo de oportunidades, né, do que é vigente no mercado. Então, eu acho que vai mais ou menos por esse lado também. Perfeito. E tem mais uma pergunta agora do telespectador Corotinha. Ele está perguntando se você acha que o mercado precificou errado, né, para baixo o IBOV, e agora está preocupado com isso? Perdão, o IBOV ou o IFIX? É o IBOV, ele colocou. O IBOV, isso. Ah, claro, tá, certo. Bom, eu acho que não, né? Na verdade, você pega os dois grandes motivadores, né, que fizeram, que tornaram possível esse sell-off que a gente viu do IBOV, né, são fatores ainda presentes, né? O primeiro e mais relevante, como eu já disse, foi o das contas públicas, né? Então, tivemos acenos muito graves do governo federal, né, quanto à gestão, né, e diretriz econômica, que foi o principal
catalisador do sell-off, e posteriormente tivemos, uma semana e meia mais ou menos, a descoberta da variante Omicron, né? Então, essa variante que levou o Ibov de 106, 108 para 102, 100, né? Então, menos de 1/3 aí do que o Ibov perdeu desde os seus 132, 135 mil pontos, foi pela variante Omicron, né? O fato realmente foi que as contas públicas fora de controle, né, acabam dando como trajetória, né, algumas variáveis que são extremamente sensíveis, né, para o investidor de renda variável, né? Então, inflação, juros como principais, né? E isso não tem muito como ir contra essa onda, né? Então, acho que de fato foram esses dois fatores que levaram o Ibov para os patamares atuais, e eu não acho que seja descabido de maneira alguma. Uhum. Legal. O Caio, o investidor desqualificado, ele faz a seguinte pergunta. Ele fala assim: boa tarde, gostaria de saber do Caio se ele considera que os rates, num eventual aumento dos juros nos Estados Unidos, tende a ser um dos setores mais afetados. Perdão, Daniel, acabou cortando a pergunta de novo, não escutei. Não tem problema, pode deixar. O investidor desqualificado, ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber do Caio se ele considera que os rates, num eventual aumento dos juros nos Estados Unidos, tende a ser um dos setores mais afetados. Olha, eu acho que complica, né, para o mercado doméstico de uma forma geral, né, um eventual aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Mas o que a gente sabe até agora, né, existe uma pressão de mercado para que o Fed aumente antecipadamente a taxa de juros, visto que a inflação ela não é tão transitória quanto aparentava no começo, né? Mas o Fed tem sido bastante claro e bastante firme, né, na sua posição de que o aumento de juros deve vir mais próximo ao fim do ano que vem, né? Então, eu acho que eventualmente um eventual aumento de taxa de juros nos Estados Unidos prejudicaria o mercado como um todo aqui, obviamente, né, e o mundo, né? Mas eu acho que, de fato, o principal ponto de preocupação é a nossa própria trajetória de juros, né? Eu acho que isso é o que mais tem feito preço no IFIX e no Ibovespa também, e deve continuar fazendo, né? Então, um dos pontos a serem observados aí em 2022 de uma eventual mudança de diretriz econômica, visto uma possível mudança de governo, né, o quanto isso pode fazer preço, né, nas nossas contas públicas, visto que a gente tem sinalizações bastante negativas do outro lado também, né? Então, realmente não é uma situação muito fácil, mas eu diria que o cenário doméstico acaba fazendo muito mais preço nesse momento do que uma deterioração das condições de investimento lá fora, né? Uhum. Perfeito. Caio, queria agradecer muito sua participação aqui no Estoque com a gente, mas antes de finalizar, queria que você deixasse as suas considerações finais para os telespectadores. Claro. Bom, pensando em fundos imobiliários, eu acho que o setor não acaba, né? Felizmente, e dando uma má notícia à maioria dos comentaristas, que eu sei que a galera tende a achar que vai acabar o setor e que é o fim do mundo. Não vai acabar, né? O setor de fundos imobiliários, ele possui fundos muito qualificados, né, com gestões de primeira linha, né, com ativos de primeira linha. Existem oportunidades ainda dentro do setor, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, né? Eu gostaria de pedir que os investidores dessem uma chance mais para os fundos imobiliários ou, eventualmente, para seus assessores em corretoras e falar com eles para descobrir essas oportunidades, né, e discutir com os analistas, eventualmente, comigo, eventualmente, né, como a dinâmica de mercado, como lidar, né, dentro do cenário dessa dinâmica de mercado um pouco maluca e de maior volatilidade que a gente tem agora, né? Então, esse seria meu pedido final e, bom, agradeço a vocês pelo convite mais uma vez.
Com certeza. Volte sempre, viu, Caio? A gente está aqui sempre precisando de bons analistas aí como você. Valeu, um abraço para você, até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu. Gente, esse foi o Caio Ventura, analista de real estate da Guide Investimentos, participando aqui do BMC Stock. É isso aí, né, Hannah? É isso aí, é hora do quê? Hora de olhar o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica para a gente ver como é que está o cenário. Os investidores estão animados, né? Já que o Ibovespa está subindo 2,71% e recuperou aí os 103 mil, está agora nos 103.500 pontos, para ser mais precisa, 103.508 pontos. Só para a gente recapitular, ele abriu aos 100.784 pontos, né, o fechamento de ontem, e agora o índice, então, segue subindo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor, como a gente consegue ver aqui, deixa eu só separar aqui para a gente ver bonitinho, tá separado. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas que estão, né, entre as maiores altas, a gente vê que a maior parte dos setores, né, estão figurando ganhos hoje. Vamos dar uma olhada aqui porque tem Iguatemi subindo 6,74%, em seguida tem Uzi Minas subindo 6,25% e aí depois tem CSN, Siderurgia Nacional, 5,84% de alta. Aí tem Petri 3 subindo agora 5,91%. Aí a gente vê que as elétricas aparecem também por aqui. Elet 6 sobe 4,81%. Elet 3, 4,82% de alta também. E aí os shoppings aparecem também por aqui, né? Tem Iguatemi subindo, aí tem JHSF também, com 4,54% de alta. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma empresa aqui do setor de shoppings. Agora não tô achando não, mas daqui a pouquinho a gente acha. Vamos dar uma olhada agora aqui, né? Porque tem as empresas de construção também. Tem a Cyrela, que está subindo 4,25%. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Tem muita empresa, às vezes fica uma para lá, uma para cá, mas o importante é que as empresas estão, né, com altas aí nessa quinta-feira. Aí tem Multiplan também subindo 3,59%. Aí tem MRV, sobe 3,60%, né? As empresas aí do setor de construção, Cyrela e MRV. A gente vê aí que estão entre as maiores altas. A Vale também está subindo agora a 3,09%. Aí depois tem TOTUS com ganhos de 3,39%. Grupo Fleury sobe também 3,90%. E os bancos aparecem também por aqui. Banco Bradesco está agora subindo 4,02%. Banco do Brasil 3,93%. Deixa eu ver aqui, não, isso aqui não é não, gente, eu ia falar besteira aqui. Itaú tá agora aqui subindo, cadê Itaú, gente? Tô igual a Daniel Morales hoje, fica procurando aí. Agora a culpa é sua. Itaú, achei Itaú, tá vendo só? Itaú sobe também, agora pouco mais de 3%. Santander sobe 2,92%, Itaúsa também 2,70% de alta. Aí a gente vê aqui também que tem Dux, né, do setor aí de educação, e Dux está figurando entre as maiores altas, ganhos acima dos 4%. E aí depois a gente vê aqui que tem BR Malls ainda, né, do setor de shopping, subindo 2,08%. Aí tem Klabin com ganhos de 2,41%. São muitas empresas que estão subindo aqui. Aí tem Gol e também tem Azul, né, do setor aí de viagens, que tá, né, as empresas estão também subindo, né, no pregão de hoje. A Azul sobe 0,50% e a Gol sobe aí pouco mais de, deixa eu ver a Gol aqui, 0,95% então. E aí a gente destaca aqui que também tem Sabesp, né, subindo 5,74%. E essas então, ó, e Embraer também, seguindo o mesmo setor aí de viagens, e aí a Embraer está também subindo pouco mais de 5%. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas que estão caindo aqui. O setor de varejo está aparecendo bastante aqui. Magazine Luiza agora cai 3,20%, aí depois tem Amer3 com recuo de 2,60%, aí em seguida tem Lame 4, Lojas Americanas, recuando 1,37%,
Petz caiu 1,03%, Via está caindo 0,38%. E até o momento é essa a situação. Aí os bancos, né, eu falei agora há pouco que muitos bancos estão subindo, né, aqui no nosso mapa de calor. E aí tem Banco Inter aparecendo aqui entre as maiores quedas, né, os 2 tickers aí do Banco Digital estão aí caindo. BID4 caiu 1,76% e BID11 0,69%. Aí tem também, né, Redditor recuando agora. Deixa eu colocar aqui no Redditor para a gente ver aqui bonitinho. Acho até que Redditor já virou, que agora não aparece mais. E aí a gente falou agora há pouco que Klabin estava subindo, e aí Suzano Papel, do setor de papel e celulose, está caindo agora 1,17%. E essa situação, e tem agora também, mesma coisa eu falei, né? Falei que Embraer, Azul, Gol estão, na verdade, entre as maiores altas, estão subindo, mas a gente vê aqui que a CVC está até o momento recuando aí 0,23%. Vamos dar uma... Opa, caiu um negócio aqui. Vamos dar uma olhada agora no dólar, né? Pra gente ver como é que tá a situação no momento. Deixa eu atualizar aqui pra gente ver bem bonitinho como é que tá o dólar. Vamos lá, o dólar agora tá caindo 1,16% a R$ 5,62, enquanto o barril do petróleo segue subindo. Petróleo Brent sobe 0,81% e o petróleo WTI está com alta agora de 1,34%, vendido a $66 o barril. Petróleo WTI que chegou a encostar aí nos 60, chegou aos R$64, quase 63 dólares, na verdade, 64 dólares, chegou a quase encostar nos 63 dólares, né, número patamar aí que a gente viu na última sexta-feira, quando o petróleo WTI chegou a cair mais de 13%, né, seguindo aí as bolsas da Ásia também. E aí a gente vê que agora o petróleo, né, hoje está subindo aí de volta, né, 66 dólares o barril. E a gente vai monitorando, né, Daniel Morales? É isso aí, daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí do mapa do calor, porque agora é hora das análises e dos gráficos de Alex André. Fala, Alex, boa tarde. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, agora no BMC Stock. Vamos trazer os 10 principais gráficos de hoje, falando particularmente sobre o Covid, né, no mundo inteiro, né, qual que é a situação nessa semana, né, que os mercados estão colocando aí essa relação, essa preocupação, né, que pode impactar a bolsa por lá, né, seja não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Também a gente vai falar um pouco também sobre, né, os Estados Unidos, principalmente a relação, né, ou seja, da sazonalidade, né, dos últimos meses, o cenário da China, né, ou seja, colocando um holofote na parte de real estate. São diversos assuntos que a gente vai comentar aqui hoje nos gráficos, né, os 10 principais gráficos de hoje do BMC Stock, tá? Então o primeiro gráfico, né, que a gente vai colocar aqui nessa relação, né, de principalmente em relação, né, às dívidas das companhias chinesas de real estate, né? Então a gente tem aqui, né, ou seja, a participação, né, referente aqui a bonds, né, ou seja, as maiores empresas chinesas, né, que detêm ali uma participação referente, né, aos bonds, ou seja, que tem uma relação grande, né, ou seja, de dívida. A gente está falando aqui de empresas que podem ultrapassar até 368 bilhões de dólares de dívidas, que é o caso da Evergrande, né? Então a gente consegue observar aqui que tem uma relação muito forte, né, muito preocupante, tá? Enquanto maior, né, a gente consegue observar essa parte vermelha, né, ou seja, a maior preocupação, né, de pagamento dessas dívidas, né? Inclusive, algumas delas a gente já comentou aqui, entre elas Fantasia e também a Motherland, né? Mas tem diversas outras companhias, a Sunac também a gente já comentou aqui no BMC, né, BMC News e outras companhias por aqui. Algumas delas, né, são novas, né, ou seja, por uma grande parte dos investidores, ou seja, que não conhece tantas companhias, mas essas são as maiores, né, que têm as maiores dívidas no mercado. Então a gente consegue observar desde dívidas que chegam ali em torno de 15 bilhões de dólares, e aí até 368 bilhões de dólares. Quais são as suas companhias que têm a maior endividamento? Como eu já falei, a maior é Evergrande, né? Nenhuma grande novidade, mas também temos ali, né, a Country Garden, né, com 312 bilhões de dólares, logo abaixo também da Evergrande. Também temos ali, né, a Zhongliang, né, com 217 bilhões de dólares de dívida, e também temos a Sunac, né, com 187 bilhões de dólares, tá? Então, vou colocar uma grande preocupação aqui, um grande tom de preocupação referente ao mercado de real estate. Por outro lado, o governo chinês, né, ele tem ali mostrado para o mercado, né, essa liquidez, ou seja, essa relação,
né, de principalmente ajudar, né, ou seja, as companhias, como já ajudaram, né, já ajudou, né, nos últimos meses, né, também nos últimos anos, e trouxe ali, né, um fôlego adicional que fez o setor crescer muito, que faz parte da política, né, chinesa para crescer, né, na parte da base demográfica da China, e isso demonstra, né, até mesmo em relação ao PIB, né, que tem crescido muito forte ao longo dos últimos anos, tá? Em maior parte, mais ou menos ali em torno de 1/3, colabora com a parte de real estate, a parte de property, tá? Bom, agora a gente vai falar de sazonalidade, né? Ou seja, o que aconteceu nos últimos anos, o que pode acontecer agora, né? E essa sazonalidade a gente exclui o ano de 2008 e o ano de 2020, que foram os anos de outlier, ou seja, foram os anos de maiores quedas, né? A gente tira esses anos da amostragem, principalmente para a gente ter uma amostragem um pouco mais clara, né, para o investidor. Então a gente tem no ano, desde 85 até agora em 2019, tá? A gente consegue observar aqui como o Russell 2000, né, ou seja, o índice Small Caps, né, como também, né, o S&P, a gente consegue observar e também a Nasdaq, né, ou seja, a gente consegue observar essa tendência, né, de longo prazo, né, de 85 até 2019, ao longo dos últimos meses, que principalmente, né, nos meses de novembro e dezembro são meses de alta da bolsa. Mas o que o mercado coloca em dúvida, se essa queda, né, ou seja, pontual, como aconteceu em todos os índices, né, ou seja, principalmente nessa sazonalidade dos últimos anos, vai acontecer em dezembro, principalmente lá para o final de dezembro, né, depois, provavelmente, ali, após, né, o dia 15 de dezembro. Então, o mercado espera, né, de acordo com a sazonalidade, ou seja, que aconteceu nos últimos anos, pode acontecer uma queda, né, parcial, mas a tendência ainda continua com o mês de janeiro também na tendência positiva, já virando o ano numa tendência positiva. Então, o mês de dezembro, na média, é um mês positivo para as bolsas globais, principalmente dos Estados Unidos, e agora, né, também tem diversos motivos que podem colaborar para um terreno negativo, entre eles o aumento de juros, a retirada do taper, né, um volume muito maior, passando de 15 para 30 bilhões de dólares antes do mercado, né, antes que o mercado espera, né, ou seja, a gente já falou isso essa semana também, expectativas do Goldman Sachs, né, aquele timeline, né, da expectativa do Goldman Sachs, para quem nos assistiu essa semana, a gente já passou essa leitura, né, ou seja, essa expectativa para o ano que vem, mas, em linhas gerais, tendência positiva, apesar de todas as preocupações, até mesmo com relação ao Covid, que a gente vai comentar aqui também logo após, tá? Bom, esse gráfico é interessante aqui, né? A gente vai falar um pouco do setor de retail, né? O setor de varejo nos Estados Unidos. E a gente consegue observar o ganho, né, de market share, né, que a Amazon vem fazendo no mercado americano, mesmo ela sendo grande, gigante por lá. E ela continua ainda ganhando market share, mesmo que no curtíssimo prazo, né, de um terceiro trimestre, né, comparado 2021 agora para o quarto tri, ou seja, trimestre contra trimestre tem caído o market share, mas na média tem subido de uma forma muito significativa. A gente tem aqui desde o primeiro trimestre de 2018 até agora, né, o quarto trimestre de 2021, ou seja, essa expectativa, que o mercado, né, da Amazon, ou seja, de market share nos Estados Unidos, fecha em 43% do varejo. Ou seja, é muito importante entender, né, que a Amazon é uma grande proxy, né, do varejo como um todo. Por outro lado, a gente consegue observar essa queda, né, de 1% que aconteceu no market share, aliado com o sentimento do consumidor que tem caído de uma forma muito significativa. E isso demonstrou também um grande ponto de atenção que, por outro lado, as vendas do varejo têm ido muito bem. Então isso traz um descasamento que a gente já comentou aqui no BMC News. E por outro lado, né, a gente consegue observar esse ganho de market share, né, baseado no GMV, né, ou seja, a relação do valor transacionado, ou seja, a base de valor transacionado, tanto no P quanto no 3P. Né? O P é a base própria, ou seja, de produtos, ou seja, os produtos próprios da companhia, né, ou seja, do seu próprio estoque, e o 3P nada mais nada menos que é o marketplace, ou seja, são produtos negociados, né, ou seja, por plataformas de terceiros dentro, né, do ecossistema da Amazon. Tá? Então esse gráfico é muito interessante, tá, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então teve uma queda sim de market share, mas ao longo do tempo a gente consegue observar essa grande relevância que a Amazon tem ganhado, que saiu de 33% para 43% desde 2018. Tá? Então, mesmo sendo grande, ainda demonstrou uma base de crescimento de market share. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Covid, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto, né, que é muito importante, ganhou muita notoriedade desde semana passada, né, depois que a África do Sul virou o centro das atenções do mundo, né, com a nova variante, a Omicron, né, ou seja, essa variante que preocupou bastante. Diversos analistas, né, próprios médicos, dizendo que essa variante pode ser, né, apresentar sintomas mais leves, é isso que as principais autoridades, né, falaram, né, a própria, né, OMS também reforçou cautela mesmo com essas principais falas por lá. Então tem uma grande incerteza, né, na verdade ninguém sabe de fato qual deve ser o ritmo, né, da pandemia ao longo dos países. A certeza é que precisa acelerar o calendário de vacinação dos países como um todo, e os países que têm a maior aversão à vacina, né, falando não só de uma forma cultural, mas de uma forma histórica, né, até mesmo os Estados Unidos, que a gente apresentou esse gráfico também, do atraso, né, da dose de reforço.
e simboliza também, né, a menor defesa, né, ou seja, a maior vulnerabilidade em relação, né, às novas cepas, novas variantes, tá? Então esse gráfico aqui a gente consegue colaborar, né, com o aumento do número de casos diários na Alemanha, que tem disparado, tem ficado recorde e não demonstra, né, cessar, né, no curtíssimo prazo. Então, por que a gente coloca a Alemanha? Porque a Alemanha é o maior país da Europa, né, quando a gente fala aqui em relação à economia. E também foi o país, né, que mais ajudou ali em relação, né, aos demais, né, países menores ali da zona do euro. Então é uma grande proxy para a gente comentar aqui, né, conjecturar o cenário europeu, tá, em relação ao Covid. Bom, agora a gente sempre fala aqui em relação à nova variante, né, da Omicron. O mercado tem colocado uma grande preocupação não no número de casos em si, mas em relação à velocidade da transmissibilidade e, ao mesmo tempo, a preocupação de uma possível, né, um aumento de mortes, internações graves, enfim, qualquer tipo que pode trazer, né, uma certa preocupação para o mercado como um todo. Claro, além também do número de casos. Mas o que o mercado tem visto agora é que, num curtíssimo espaço de tempo, nenhuma outra variante, como a Beta, Delta e outras variantes diversas, não apresentaram uma velocidade tão grande quanto está apresentando agora. Por quê? Em poucos dias, diversas cidades, diversos países tiveram casos da variante da África do Sul. Claro que na África do Sul apresentaram-se, né, no primeiro dia, né, entre o primeiro e o segundo dia, mais de 12 mil casos, né, ou seja, foi uma explosão de casos. Mas no caso, Austrália, apresentaram-se 2 casos, Bélgica, Botsuana também na África, né? Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Hong Kong, Israel, Itália, né? Holanda, a própria África do Sul, como eu disse, que disparou com 12 mil casos, e também Reino Unido. Ou seja, diversos países, em pouquíssimo espaço de tempo, já apresentaram-se a nova variante. Inclusive Portugal, outros países já vinham atualizando essa planilha, inclusive até desatualizada, mas a gente tem aqui vários países que apresentam esse tom de preocupação, ou seja, não só em relação à morte que o mercado está esperando agora, mas o mercado está colocando na conta quantos países, né, ou seja, quanto tempo pode chegar no Brasil, né, essa nova variante, e se chegar, qual deve ser essa preocupação por lá. E o mercado nem sabe ainda se realmente tem, né, essa nova variante aqui por lá, né, ou seja, tem diversos estudos, inclusive estão até averiguando, né, a próprias autoridades brasileiras de viajantes, né, que vieram da África e de outros países também, mas por outro lado, né, isso pode acontecer, né, num curto espaço de tempo, e isso pode acelerar ainda mais as incertezas aqui no Brasil, aliada às incertezas políticas e fiscais que a gente já veio passando nos últimos meses. Tá? Então é mais um ponto de preocupação na nossa bolsa aqui no Brasil e, claro, também no mundo todo. Tá? Bom, se a gente fala aqui em relação a países, né, que foram, né, mais afetados pela pandemia, e por outro lado, né, os 3 setores que têm uma correlação maior com o aumento de vacina, né, ou seja, a maior previsibilidade de retomada da economia, né, ou ao contrário, né, ou seja, de uma não retomada da economia, maior número de casos que pode prejudicar, né, os 3 setores, são o setor de varejo, airlines, né, ou seja, de aviação civil e de entretenimento. Né. Então a gente consegue observar nesse gráfico aqui, né, da Bloomberg, né, principalmente, né, que esses 3 setores, né, não voltaram, né, nesse nível de pré-pandemia, né, ou seja, a gente consegue observar esse gráfico do Z-Spread, né, ou seja, em relação, né, aos setores de pré-pandemia, ou seja, pegando essa diferença, né, entre a relação do pré-pandemia, né, e agora que nós estamos passando, esses 3 setores ainda não se recuperaram. É muito claro a gente observar isso aqui no Brasil, eu acho que é um grande exemplo por aqui, inclusive as grandes airlines, né, que são listadas em bolsa, como Gol e Azul, não tiveram desempenho, né, quando a gente fala de desempenho relativo, né, voltado ali para o pré-pandemia, né, não só em RPK, né, não só em questão também receita do passageiro quilômetro rodado, não só em relação de receita, geração de caixa, e também em relação, né, de ocupação de voos. Todos esses números, né, têm uma leitura positiva, mas ainda não chegaram-se, né, ao número de 2019, ou seja, a recuperação pré-pandemia. Por outro lado, o varejo também tem sofrido bastante, inclusive com aumento de juros, né, inclusive países emergentes aqui como o Brasil. Setor de entretenimento, claro, né, que é o setor de eventos, né, agora estão se discutindo a volta dos eventos, alguns eventos já estão acontecendo, de menor, né, proporção, mas o mercado tem discutido se realmente vai acontecer o carnaval, por exemplo, no ano que vem, as festas de fim de ano, e isso tudo coloca em xeque, né, a pandemia, que tem acelerado e vem apresentando novas variantes. Isso atrasa o crescimento desses 3 principais setores por lá. Tá? Bom, se a gente fala em relação à África do Sul, né, a gente observou o número de casos e a média móvel, né, dos 7 dias, que é essa linha, né, um pouco mais, né, clara, né, para você observar logo por aqui. Uma grande preocupação, né, de acordo com esse gráfico, né, principalmente, né, a gente consegue observar essa retomada muito forte no número de casos. A gente consegue observar, né, nas últimas 3 ondas que aconteceu na África do Sul,
teve um aumento desde abril até julho, para chegar até o pico da pandemia, ou seja, demorou um tempo para essa pandemia, né, acelerar. E à medida que a pandemia ela vai avançando, ou seja, os estágios da pandemia vão gerando novas variantes, né, a transmissão é mais rápida, né, e essa curva vem ficando cada vez mais acentuada. Como a gente consegue observar aqui entre janeiro de 2021, né, olha a diferença dos períodos, ou seja, aqui foi entre abril e julho de 2020, aqui já foi entre janeiro de 2021, ou seja, uma alta muito forte. Aqui entre julho de 2021, né, entre abril e julho de 2021, foi uma alta forte, mas tivemos também uma queda também vertiginosa. E agora, em novembro, né, próximo de dezembro aqui, né, ou seja, próximo do final do ano, né, a gente teve uma alta muito forte, ou seja, uma elevação, né, reta, né, ou seja, número de casos, ou seja, mais de 12 mil número de casos só em relação, né, à nova variante, fora, né, as outras variantes que estão tendo por lá. E isso gera uma preocupação muito grande. Essa linha pode ultrapassar, né, muito, muito forte. Lembrando que essa linha aqui é a média móvel de 7 dias. E essa linha aqui, né, em azul, a gente consegue observar aqui, ou seja, o número de casos era muito baixo, né, ou seja, o número de casos, inclusive até a relação à média móvel de 7 dias ficou quase zero. E olha agora, né, ou seja, o número de casos chegou ali próximo de 20 mil do dia para o outro, né? Principalmente em relação à nova variante. Ou seja, trouxe uma preocupação muito, muito grande com essa nova cepa do Covid por lá, e isso coloca em xeque não só a África do Sul, mas também o mundo todo, né? À medida que diversos passageiros, né, cidadãos, viajaram, né, em diversos países e já transmitiram a doença, né? E isso coloca em relação à retomada, né? Bom, a própria Moderna disse, né, que está desenvolvendo uma nova vacina, né, no começo de 2022 para combater não só essa nova cepa, mas também possível outras que pode acontecer. Por outro lado, o governo americano vem dizendo também, né, que essa variante pode não ter um efeito tão severo à medida que as vacinas estão sendo, né, administradas, e ao mesmo tempo isso pode diminuir também o grau, né, da própria doença, né, do próprio vírus, né, que pode acontecer. Mas isso, por outro lado, né, também gera preocupação na parte econômica, né, que atrasa o crescimento global. Tá? Então, essa é a principal preocupação. Bom, esse gráfico aqui que é interessante, né, a gente sempre fala em relação ao setor de private equity, né, ou seja, em relação ao tamanho, né, de volume, né, comparado aqui no year to date. Né, a gente tem dois tipos de deals aqui, né, ou seja, todos os deals, né, ou seja, independente do valor, e alguns que são, né, 10 bilhões de dólares ou acima. Tá? A gente consegue observar que 2020 e 2021 foram anos muito fortes, né? Só não superou o ano de 2005, né, que foi muito forte em relação a esses grandes volumes de negócio, né, ou seja, de transações, tá, de private equity. E agora, olha que interessante, 2020 foi um ano positivo, e agora em 2021, olha o tamanho do crescimento. Tá? A gente está falando de quase $1 trilhão em valor de private equity, né? Então, ou seja, os investidores estão tirando um pouco, né, o olhar da bolsa e alocando em ativos alternativos que não estão listados em bolsa, que possivelmente pode ser uma SPAC, ou seja, uma empresa fechada, né, com uma relação direta em abrir, né, capital na bolsa, ou até mesmo um private equity tradicional, né, ou seja, um investimento de empresa fechada, né, com tempo e duração, uma duração, né, limitada ali do seu investimento. Ou a empresa vai desinvestir, ou seja, a empresa, o próprio fundo, enfim, que deve investir numa outra companhia, ela vai desinvestir, ou seja, vai vender a participação, ou ela até mesmo vai desinvestir não só vendendo, mas ela pode também vender com uma abertura de capital na bolsa. Ou seja, ou ela abre o capital, que também é uma parte de desinvestimento, com uma oferta secundária, ou até mesmo, né, um próprio private equity para outro private equity, ou seja, um grande fundo de private equity, ou também uma outra companhia. Tá? Então tem essas duas principais saídas que acontecem no final de um desinvestimento, mas o mercado está muito, muito aquecido desde 2005. Nós não observamos um número tão grande, tá? Ou seja, a gente está falando de quase $1 trilhão, né, em volume de private equity nos Estados Unidos year to date, tá? Então, número muito forte, tá? Bom, o que está acontecendo, né, em relação a IPOs, né, também em linhas gerais, né, o que está impactando, né? A gente olhando esse número, a gente consegue observar, né, que tem uma tendência muito positiva, né, ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos. Essa linha aqui é desde 94. E a gente consegue observar essa relação, né, ou seja, de empresas públicas, né, listadas nos Estados Unidos. À medida que essas empresas públicas vão aumentando, ou seja, tem uma relação das empresas do S&P 500 que tem ali em relação com o buyback, né, ou seja, uma relação, né, ou seja, de recompra de ações em relação ao S&P 500. Então, essa linha amarela a gente consegue observar o número, né, de empresas, né, listadas nos Estados Unidos, e essa linha aqui azul a gente consegue observar,
de acordo, né, ou seja, com o percentual, né, do número de ações, do número de companhias listadas, qual é, né, a principal, né, linha de tendência, né, ou seja, de buyback, de recompra de ações. Então a gente consegue observar que teve uma tendência, né, um pouco baixa ali no ano de 2018 a 2020, né, em relação à recompra de ações, mas a gente consegue observar que em torno de 50% das companhias do S&P 500 estão recomprando ações, né, ou seja, chegou a bater mais de quase 70%, chegou a bater ali 60%, né, nos últimos anos, né, de 2012 ali até 2018, mas agora tem em torno de 50%. Lembrando, né, que 2020 também foi o ano de aceleração, mas agora em 2021 a gente tem uma leitura que metade das companhias, até um pouco mais do que isso, estão recomprando ações. E quando a empresa recompra ações, qual que é a leitura que ela passa para o mercado? Que ela realmente, né, está observando o preço das suas ações de forma atrativa e ela fazendo esse movimento de recompra de ações. Ela gera valor para o acionista ao longo do tempo, caso essa ação se valorize. Então é mais uma forma de geração de valor para o acionista, né? E por fim a gente tem aqui um gráfico muito interessante para quem olha, para quem é day trader, né, para quem é swing trader, né, para quem olha um pouco mais curto prazo e para quem é um investidor, né, como buy hold, um investidor de longo prazo. Porque esse gráfico, né, ele traduz, né, a tabela de probabilidade de retornos negativos com base nos retornos totais do S&P 500 de 1929 até agora, tá? Até o ano de 2021. Então ele pegou, né, os retornos, né, totais do S&P de 1929 até o presente. Então o que significa? Se você é investidor, né, se você investisse nos Estados Unidos, né, e se você quisesse ter um retorno de um dia, na média, de acordo com esses últimos anos, você teria uma probabilidade, né, de perder, ou seja, de fechar o dia negativo em 45%, né, nessa probabilidade negativa, ou seja, de 100% de probabilidade, 45% negativo, ou seja, quase 50%. Quando você estivesse jogando uma moeda para cima, né, ou seja, uma probabilidade de queda muito grande, tá? Uma probabilidade de 45%. Aí cada vez que o cenário, né, de tempo vai aumentando, a probabilidade de queda vai diminuindo, ou seja, a probabilidade de você perder dinheiro diminui ao longo do tempo. Por isso que investir no longo prazo pode ser uma tese assertiva, né, para quem tem essa diversificação e, claro, essa estratégia, né, em cada cenário de tempo, né? Bom, em um mês você já reduz essa queda de 45% para 38% de chance, né, de você perder dinheiro. Quando você fala aqui em relação a um quarter, né, ou seja, em relação a um trimestre, cai para 32%. Quando você investe no cenário de um ano, essa chance de perder dinheiro cai para 26%. 3 anos, 16%. 5 anos, 10%. Ou seja, se você investir em 5 anos, você está comprando uma ação hoje nos Estados Unidos e daqui a 5 anos você quer resgatar esse dinheiro, você tem a probabilidade, né, de você ganhar dinheiro em 90%. E somente em 10% dessa situação você perder dinheiro. Não é como se você investisse em 10 companhias e daqui a 5 anos você só perdesse dinheiro em uma delas, em 9 companhias você estivesse ganhando dinheiro. Como se fosse mais ou menos assim, tá? E aqui, né, em 10 anos diminui ainda mais, né? Você não ia perder 10%, né? Você não ia perder em relação a uma probabilidade de 10%, né, para falar melhor. Você teria a probabilidade de perder em 6%, né? Ou seja, a probabilidade de queda é muito menor, somente 6% das situações que você pode perder dinheiro, e quanto maior o cenário de tempo, menor chance você tem para perder dinheiro na bolsa nos Estados Unidos, tá? Então, na média, no longo prazo, as ações acompanham o lucro e as ações sobem, né? E a gente consegue observar 6%, né, de probabilidade de queda. Então, esse gráfico é muito interessante, tá? E é isso. Para a gente finalizar, Daniel e Hanna, e também a todos os investidores que nos acompanham aqui no BMC Stock. E claro, né, esses gráficos servem para atualizar todos vocês para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, Alex André, aí com as suas análises, os seus gráficos aí de todos os dias aqui no BMC Stock. Saiu aqui informação agora de que a PEC dos precatórios foi aprovada no Senado. O relatório foi aprovado em primeiro turno por 64-13. Agora o Senado vota o destaque do PT. Só lembrando que a PEC dos precatórios, ela permite ao governo adiar dívidas, abre espaço para despesas de 106 bilhões de reais e muda a regra do teto de gastos. Parte do dinheiro vai ser usada ainda para pagar o valor prometido de R$ 400 no Auxílio Brasil em 2022. A proposta já foi aprovada na Câmara e agora precisa passar por um segundo turno de votação no Senado. Daqui a pouquinho, aqui no BMC Market, a gente vai falar sobre isso com Alan Gani e também com o Marcos Saravalli ao vivo aqui no BMC Market. Daqui a pouquinho.
A gente segue com o BMC Estoque com Hanna Beltrão. Vamos lá, então, que a gente segue trazendo atualizações do mercado para você que está nos acompanhando. Vamos falar agora da Camil Alimentos, que confirmou que no ano que vem pretende fazer novas aquisições no Brasil e na América Latina. De acordo com a empresa, ela tem a capacidade de alavancagem que supera R$1 bilhão, o que, apesar de investimentos recentes, e também em relação às suas últimas aquisições, a relação entre dívida líquida e EBITDA está abaixo de 2 vezes, e o que dá fôlego para que a companhia continue ativa em sua estratégia de expansão. Dados do balanço financeiro mais recentes da Camil, divulgados em outubro, indicam que a alavancagem encerrou o segundo trimestre da empresa em 1,6 vezes. E, em contrapartida, os investimentos medidos pelo CAPEX somam 43,9 milhões de reais no segundo trimestre, um salto de 62% no comparativo anual. A Camil atualmente lidera o beneficiamento e também a comercialização de arroz no Brasil, Chile, Uruguai, Peru e exporta ainda para mais 50 países. E a internet de banda larga com fibra ótica desktop concluiu a compra de 100% da rival LPNet Telecomunicações por 340 milhões de reais. Em fato relevante, a Desktop explicou que do valor total, 210 milhões de reais vão ser pagos à vista, com o restante sendo pago em 4 parcelas anuais a partir do segundo aniversário da transação. Os vendedores vão ter direito de receber um adicional de até 90 milhões de reais, dependendo do atingimento de certas metas de performance da LPNet. A Desktop estreou na B3 em julho com um IPO de cerca de 800 milhões de reais. Criada em 1997 em Sumaré, no interior de São Paulo, a companhia vem desenhando um plano de crescimento via aquisições desde que o Rig Capital comprou 60% da empresa no ano passado. E mais um reajuste à gasolina nos postos no Brasil em novembro, seguiu subindo, segundo o levantamento feito pela Valicard. Veja os detalhes na reportagem. De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Valicard, empresa de meios de pagamentos eletrônicos que atua no segmento de soluções para a gestão de frotas, o preço médio da gasolina nos postos no Brasil subiu 6,67% em novembro, ante o mês anterior, com a gasolina sendo comercializada a R$ 6,99 o litro. Com o avanço, o combustível já soma 1 ano e 6 meses de altas consecutivas desde maio do ano passado, quando o preço médio era de R$ 4,01, acumulando uma alta neste período de 74,3%. Todos os estados e o Distrito Federal registraram alta no valor do combustível em novembro. Entre os estados com as maiores altas nos preços, aparece o Amapá, com elevação de 10,06%, e Santa Catarina, com alta de 8,14%. As menores variações foram anotadas no Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas. Já entre as capitais, o valor médio do combustível foi de R$ 6,96 o litro. Rio de Janeiro e Brasília foram as que apresentaram maiores preços em novembro. Os cariocas já desembolsaram R$ 7,32 pelo litro, enquanto em Brasília a gasolina é vendida a R$ 7,27. Já os menores valores médios foram encontrados em Curitiba e Macapá. Os dados foram coletados a partir do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de novembro, com o cartão de abastecimento da Valicard em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados. E as empresas Cury, Aura Minerals e MRV divulgaram que vão pagar dividendos. No caso da Cury, o valor é de 50 milhões de reais e terá direito ao provento os investidores que estiverem com posição comprada em 7 de dezembro. A MRV aprovou o pagamento de 78 milhões de reais. A partir do dia 6 de dezembro, os papéis vão passar a ser negociados ex-dividendos. Já a Aura Minerals vai pagar 25 milhões de dólares em dividendos e o pagamento será realizado no dia 23 de dezembro.
A companhia também aprovou um programa de recompra de ações, desde as listadas no Canadá até os certificados listados na B3. E a Braskem informou que a sua subsidiária, a Novo Honor, está considerando realizar uma oferta pública secundária de ações para a alienação de sua participação na Braskem. A Novo Honor, no entanto, ressalta que ainda não existe uma decisão final sobre a realização dessa operação. A Braskem afirma que vai apoiar a Novo Honor nos estudos dos procedimentos solicitados e a Braskem também informou que vai voltar a integrar o índice de sustentabilidade da B3. A empresa estava fora do índice havia um ano e o retorno é um reconhecimento dos esforços e iniciativas nos aspectos ESG, além também de busca por soluções sustentáveis da química e do plástico. É isso aí, Hanna. Será que a gente consegue encerrar com o mapa do calor, Hanna? Vamos lá, deu uma instabilidade aqui na internet, vamos ver. Pra mim voltou aqui. Não, mas eu digo assim para a gente conseguir compartilhar. Aqui tá dando conectado, vamos ver se a gente consegue compartilhar. Olha aí, conseguimos, vamos lá então. O Ibovespa agora está subindo, né? Segue subindo aí durante o pregão dessa quinta-feira. Está agora com alta de 2,97% aos 103.764 pontos. Só para a gente recapitular, ele abriu aos 100.784 pontos, chegou a uma máxima de 103.938 pontos. A gente vai monitorando, é claro, para trazer os dados bem atualizados para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no mapa do calor do Profit Pro, da Nelogica. Vamos lá que, né, a gente, toda hora que a gente vai abrindo aqui, vê que vai mudando a situação. Vamos olhando então que Sul América, isso aí, a companhia aí do setor de seguros está subindo agora 6,61%. E aí em seguida tem Sabesp, que sobe agora 6,39%. As empresas de construção estão aparecendo aqui, as elétricas também estão se destacando, o setor de mineração também. Vamos lá então falar de Ezetec, que sobe agora 5,71%. Cirela está subindo 4,63%. MRV também, do mesmo setor, 3,77% de alta. Aí a gente vem dar uma olhada aqui, tem Braskem com alta de 5,70%. Deixa eu ver aqui, Gerdau, 5,12% de alta também. Aí tem Usiminas subindo 5,36%. Aí falando agora das elétricas, tem agora Elet 3 subindo 5,62%, Elet 6, 5,49%. Em relação às empresas do setor de petróleo, tem Petri 3 com alta de 5,66%. Geralmente está pertinho aqui, Petri 4, vamos dar uma olhada aqui, ó, perdemos o sinal, mas a gente fala aqui rapidinho. Tem quem mais está subindo aqui? Tem também Grupo Fleury subindo 4,31%, Pão de Açúcar 3,41%, TOTUS 3,46% de alta também. Os bancos aparecem por aqui, tem Itaú subindo 3,42%, Santander 3,32% de alta, Itaúsa sobe 2,91%. E aí eu falei agora há pouco que tinha Edux e Cogna subindo, seguem subindo. Edux com alta agora de 5,25% e Cogna que estava bem aqui, até deixei o mouse parado, tá aqui Cogna, achei 3,39% de alta a Cogna. Então esse é o cenário, né? Tem shoppings também, JHSF, e muitas empresas que estão subindo por aqui também. Vamos dar uma olhada entre as maiores quedas, porque, né, o setor de varejo está figurando aqui entre as maiores quedas de hoje. Tem Pets recuando 1,57%, Magazine Luiza está agora recuando 1,45%, Amer 3 1,41% de perdas, Lame 4 0,78% de queda também. E deixa eu colocar a setinha aqui, agora tem CVC que está no 0 a 0 aí nesse momento. E aí depois tem Alpargatas também recuando 1,67%. Deixa eu dar uma olhada aqui no dólar para a gente finalizar, passar a bola aí de vez para o pessoal do marketing. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar está recuando 1,15%, vendido a R$ 5,62. E
E o barril do petróleo segue subindo. Petróleo Brent alta de 1,36% a $69 o barril. E o petróleo WTI está agora com alta de 1,68%, vendido a $66 o barril também, Daniel Morales. É isso aí. Vamos lá, vamos falar com o pessoal aqui do chat antes da gente encerrar o estoque. Já, afinal de contas, são 2 horas e 11 minutos, já estamos estourados aqui do BMC Estoque, mas ninguém vai reclamar, porque quem apresenta o market hoje sou eu. Olha então só, não vou reclamar. a banca, é assim que a gente gosta. Daniel Morales é brabo, vocês veem ele sorrindo aí, o pessoal fala de mim, eu que sofro bullying aqui, tá vendo só? Eu sou brava. Como é que você chamou? É pétala, né? Uma pétala. Sim, eu sou uma pétala, É isso, gente. Certo. Ai, meu Deus, só Jesus na causa TPM, meu Deus, Deus me ajude. Gente, é o mau humor em pessoa. Não, eu sou, aí que tá, o bom humor em pessoa. Mas quem, né, as mulheres entendem aí, tem uns dias aí que só por Deus, né, Deus, né, pela gente, né, porque realmente não dá. Nem o Gani tá aguentando. Nem o Gani tá aguentando ali, porque olha, o Gani deve, né, pela risada, os homens devem entender. Coloca aí no chat se vocês entendem. O Eduardo Lemos ainda tá falando, vai não, Hanna, fica aí no BMC Market. Vou ficar então, vou participar. Mentira, não, gente, para, você não tem dó de mim, não. Tem business ainda, meu povo. Tem que terminar ainda. Tem que fazer pergunta já da sexta-feira. Tem que fazer hoje a pergunta, gente. Não, deixa. O Ezequiel Santos, pétala de prata. Tem que ser de ouro, Ezequiel Santos. Que isso, pétala de prata? Tá certo. Tem que ser uma pétala de diamante. Olha só. Isso. Corotinha falando dessa internet da BMC é gato. Por quê? Aqui tá funcionando direitinho. Agora, se não tá funcionando aí, não vem não. Foi só uma leve, né, oscilada que deu aí, nada demais. Olha só, o Eduardo Lemos falando... olhando aqui para o lado, dá uma olhada aí. Olha só, Eduardo Lemos, Daniel vai conseguir apresentar sozinho, não. Se não tiver o Felipe, vai ter que ter você, Hanna. Olha só, tá me chamou de incompetente ainda. Ou aquela, né, não tem tu, vai tu mesmo, né, você que é pior. E acabei de jogar meu diploma no lixo. E Daniel, por que o Júnior tá parado, o Júnior Messi está parado? Eu acho que ele tá esperando você ir embora. Ele tá esperando ir embora? É isso, Júnior? Então tá bom. Mas, enfim, né? Mas deixa só a gente terminar aqui, viu? Rui das Neves também por aqui, o investidor desqualificado também. Jefferson Willi avisando da PEC aqui, aprovada em primeiro turno. Valeu, Jefferson. Josimar Macedo também, Andradas aqui. Quem mais? Estamos aqui, vários iguais aqui, só eles participando do chat. Quem mais? Tem que ir lá para cima. O Miguel Oliveira também por aqui. O Christian Gabriel, legal também. Quem mais? Professor Orivaldo Gonçalves também. É isso aí, gente. Valeu, obrigado aí pela participação no nosso chat, mandando o seu boa tarde, mandando aí seu... olha só o Rui das Neves falando... Então deu só a foto da Hanna no canto do marketing. Sobe a resolução do programa. O Eduardo Lemos falando assim, não, que isso, eu só quis destacar que você é melhor trabalhando em equipe, Daniel. Manda um coração pra ele. Certo, Eduardo. Tá vendo? Okay. Por isso que eu digo que eu sou fofinho, ó. Que só aí não falo nada pra você, Eduardo, porque você tem o nome do meu sobrinho e eu gosto muito do meu sobrinho. Pois é, tá vendo? Zelador do patins da Hanna, ainda falando, ainda tem FIS, Rui? Olha só, que beleza. O Jurandir falando, Hanna, melhoras com a sua alergia. Só vai melhorar na hora que que o outro telespectador falou que ia mandar. Agora a gente quer recebidos aqui, viu? É a maquiagem hipoalergênica. Não era Wagner, não. É o Wagner que o Daniel sempre chama entrevistado de Wagner. Olha tem um Wagner que sempre manda pergunta, é o Daniel. O Daniel vai se despedir do entrevistado, sei lá, que se chama, sei lá, Clayton. Então, Wagner, muito obrigada pela sua participação. Bom, tá na hora então da Hanna ir embora, né? Porque o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde, só eu e a Langani, né? Porque o Marcos Saravalho até agora nada ainda. Deixa eu ficar aqui, Daniel, não quero te pedir nada, deixa eu participar. Fica! Não, mentira, deixa eu... Pode tô ficar. Brincando, eu sou se você ficava até a chegada do Marco, então. Não, Então tá bom. Então...
Acho que ela não gostou meu muito. Deus, melhor Tá bom. não, né? Fazer as perguntas do business, que inclusive, meu povo, tem business hoje. Tem E business. hoje o Daniel Morales não vai me pegar de surpresa, porque hoje a gente conversa mais uma vez com a turma não, né? Com os gestores da M. Dias Branco, conhecer um pouco mais, saber um pouquinho dos números do último balanço, conhecer um pouco mais, né, gente? Qual que é a empresa que mesmo? Desculpa. M. Dias Branco. M. Dias Branco. É isso Legal, aí. bacana. M. Dias Branco. Pra Legal. gente, né, conhecer um pouco mais. Mas, gente, queria pedir para vocês participarem, né? Só o Daniel participa. Só o Daniel eu fico mandando mensagem. pergunta todos os dias, então se você não mandou a sua pergunta, manda a sua pergunta para o Manda a sua BMC pergunta. Business, que começa às 15 para as 7 da noite ou às 6h45, o que você achar melhor. Isso. E a Hanna vai estar lá apresentando firme e forte, Firme e trazendo forte. muita informação, com muito bom humor, com o humor que ela tem. Isso, com a TPM que habita dentro do meu ser. Mas, olha, tem o Eduardo aqui. O Eduardo, não quero mais ser tua amiga, não. Deixa eu responder o Ezequiel Santos. O Ezequiel pergunta do seguinte. O Eduardo pegou pesado. O business é ao vivo hoje. Assim, vamos falar de negócios, vamos falar de business hoje. Ao vivo. Business, né? Exatamente, né, Boa, meu filho? boa. Business hoje ao Boa. vivíssimo. Ao Fica vivíssimo. comigo aqui, o Alan Gani simplesmente saiu do estúdio. Simplesmente o Cadê Alan Gani saiu do estúdio. Foi embora. E o Marcos Saravalli E nada, é 2h17. isso, né? Bom, então é isso, Depois né? de ser chamada de chinchila, eu me despeço, então, dos nossos queridos telespectos. Porque eu vou... Obrigado, minha chinchila favorita, Hanna Beltrão. Um beijo, até amanhã. Ai, um beijo, até amanhã, viu, Eduardo? Vou falar na terapia isso aí, viu? Chamar uma moça aí na TPM de chinchila Vou nem falar uma frase que o Daniel fala nos bastidores 24 horas. Deixa pra lá, deixa pra lá. Beijo, Hanna. Um beijo, tchau, tchau.